vida lá e eu tenho 34 minutos para ministrar a palavra. Amém? Eu ia orar com vocês hoje com imposição de mão, mas eu não vou orar na sexta que vem, eu oro com imposição de mão. Amém? Amém, meu amigo? Êxodo 14. Êxodo 14. Amém? Enquanto vocês localizam o texto, nós vamos ler a partir do 15. Eu vou orar para que Deus me use. Uma oração muito breve. Espírito Santo, eu me anulo. Que o Senhor me use. Que essa palavra abençoe o teu povo. Que ela seja como uma semente no coração deles. Que ela venha prosperar. Em nome de Jesus. Posso ler? Amém? A passagem pelo meio do mar. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, o anjo do Senhor, com A maiúsculo, Jesus, toda vez que você lê na Bíblia, anjo do Senhor com A maiúsculo é Jesus. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem que se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era a escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor em Moisés seu servo. Amém? Olha para mim, deixa eu falar algo para vocês. Uma das coisas que a Bíblia nos ensina, Pedro, é que não existe nada fácil, não existe vitória fácil, não existe uma conquista, Michel, você não tem que lutar por isso. Se tem uma coisa que a Bíblia nos ensina, em toda a escrita dela, que caso você nunca parou para pensar, a Bíblia ela foi escrita com sangue.
A Bíblia nos ensina que existe uma batalha, obreira Cida, do bem contra o mal, e do mal contra o bem. E só existem dois tipos de povos na face da terra: os que servem a Deus e os que não servem. E aí você vai me perguntar, mas como que é isso? Os que servem a Deus são os da luz, e quem não serve a Deus, mesmo sem querer, serve ao diabo. Amém? Porque não é liberto, porque é enganado, porque é iludido pelas mentiras do inimigo. E nesse contexto, irmã Cida, da Bíblia, a Bíblia está nos mostrando aqui, Jennifer, um livramento. A Bíblia está mostrando que existia um empecilho para o povo de Deus no cenário dessa vida. E Deus, se nós formos, eu não vou falar profundamente disso, do anterior, mas esse povo, 2 milhões de pessoas, eles são descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse povo, Jonathan, é o povo de Deus, é o povo que Deus tirou com mão forte do Egito, segundo a promessa que ele tinha feito a Abraão. Esse povo ficou 430 anos cativo, e 30 anos foi por causa de uma estupidez que Moisés cometeu. E agora esse povo saiu do Egito, apóstola Ruth, e esse povo ele está quase na cara do gol, que é Canaã. Só que quando esse povo chega na frente do Mar Vermelho, não tinha balsa, não tinha jet ski, não tinha nenhuma canoazinha, nenhuma boia dessas de pneu. Quando eu era criança, eu gostava de encher pneu, boia, e eu brincava. Quem já brincou disso aqui? Só eu, né? Só eu. Eu enchia boia, amém? E eu, apóstolo, também já brincou, né, apóstolo? Boia. Eu lembro que você me contou, lá no Paraná. E eu enchia a boia, e sem querer saber se a boia ia afundar ou não, eu subia nela e descia rio abaixo, né? Mas no caso aqui, Jonathan, para o povo de Deus ali não tinha nem isso, nem uma boia para encher e livrar-se do inimigo. Deus deixou o povo totalmente sem saída. E nessa sexta-feira, Deus quer que você aprenda que muitas vezes, para que a glória dele apareça, para que você confie somente nele, ele vai te deixar sem saída. Amém? E que sem saída é essa? Às vezes é uma má notícia que chegou de algo que você não pode resolver. Às vezes é um diagnóstico médico falando que você está com um problema muito sério. Às vezes é um cônjuge que chega em casa e fala assim: a partir de hoje eu não te amo mais. Deus nos livre disso, né? Você me ama, né, apóstolo? É porque eu amo você. Não, Deus é acima de tudo, né? Quem não ama Deus não pode amar ninguém. Mas sim, abaixo de Jesus você me ama, né? I love you. Amém? Getai. Então, a gente tem que entender que esse sem saída pode ser um dia que a gente chega no trabalho, que Deus te livre disso. Essa pregação, a ministração, para nos abençoar, amém, Pedro? Você chega no trabalho e tem lá um patrão mal-humorado e fala: a partir de hoje eu vou despedir você. Talvez o seu sem saída é que você tem uma dificuldade com você mesmo, que você não consegue vencer na família. Amém? Deus muitas vezes vai nos deixar sem saída. Mas o ponto é que o povo de Israel está assim. E esse povo, eu quero que você entenda o seguinte, né? Esse povo, eles estavam acostumados a acordar de manhã e ter café. Tinha almoço, tinha janta, ainda que era, eu quero fazer um reparo aqui, eu quero um adendo, né? Ou melhor, abrir uma aspa aqui: ninguém aqui vai ficar desempregado, amém?
Vocês são inteligentes, eu estou só colocando, amém? Eu sou de abençoar, estou só colocando hipoteticamente uma situação, amém? E esse povo tinha pão, eles tinham café de manhã, tinha almoço e tinha janta, e tinha onde dormir, mesmo que debaixo do chicote, e mesmo que o café, o almoço e a janta fosse resto, porque é isso que a Bíblia diz, mas eles tinham. E esse povo, ele estava acostumado à preguiça, ainda que eles trabalhavam muito, mas eles tinham preguiça de lutar, eles tinham preguiça de pensar, amém, Luiz? E agora, eles viram Deus fazer algo tremendo, Wesley, libertar o povo, libertando eles. Deus lançou 10 pragas sobre o Egito, diga comigo, 10 pragas, amém? Deus lançou 10 pragas. E por que essas 10 pragas? Porque cada praga foi em cima de um deus falso do Egito. Porque o Egito adorava o Nilo. O Nilo do Egito era um deus. O Egito adorava a colheita, adorava a limpeza. O egípcio, ele raspava todos os pelos, porque ele considerava imundo, sujeira. Os egípcios adoravam o primogênito, que é o último que morre. Os egípcios adoravam, eles adoravam a sua, eu já falei, a colheita, né? Tudo para eles eram 10 deuses falsos que eles adoravam. E Deus mandou uma praga em cima de cada um deus falso deles. Destruiu tudo. O último foi o primogênito, que também, abaixo de Faraó, era considerado um deus. Amém? Vocês estão comigo aqui? E agora, esse povo viu tudo isso, mas agora eles chegam comigo. E eles estão ali diante do mar. Diga comigo, diante do mar. Diante do mar. O que isso quer dizer? O que o texto quer dizer? Esse texto é para que dia? Para quem? Para nós. Então nós somos os escravos fujões no dia de hoje. Amém? Nós somos o povo que Deus libertou. Alguém aqui é liberto por Deus? Eu sou. Amém? Se não é, busca a libertação. Amém? E eles estão ali diante do mar. Estão diante do mar. E eles estão lá olhando que mar grande. Como é que nem nadar eles sabiam, né? Eu creio. Porque se soubesse tinha nadado, tinha entrado na água. Mas ali, obedecida, eles estão diante do mar. Está diante do mar. E agora acontece algo que vai deixar eles com medo. Eles ouvem o barulho dos carros de Faraó, bigas com cavalos assassinos, soldados altamente treinados, que eu quero que você entenda o seguinte: simboliza o exército do inferno, simboliza o inimigo. Amém? Simboliza o quê? O inimigo, o diabo, os encostos, as trevas que querem nos destruir. E agora eles olham para trás, são 2 milhões de pessoas, só que eles não tinham treinamento bélico, eles não tinham treinamento militar, os egípcios tinham. Só para você ter uma ideia, os egípcios eram a nação mais poderosa daquela época, e agora esses escravos recém-libertos, eles estavam olhando para aquilo, e eles falaram: nós vamos morrer. E ali no capítulo anterior, nos versículos anteriores, eles começam a culpar Moisés. Fala: Moisés, por que você não deixou a gente lá no Egito, comendo cebola, comendo pepino, comendo resto, estava melhor. E aqui eu quero abrir um parênteses, eu quero falar para você o seguinte: o diabo sempre vai, no momento que você vem para a igreja, que você começa a servir o Senhor, o diabo vai querer te fazer lembrar, vai querer fazer você lembrar lá de fora, e vai querer fazer você achar, na hora que você estiver passando por um problema, que lá fora você não tinha problema, e o que é mentira. Amém? Lá fora tinha problema sim. O diabo vai querer, está vendo? Agora que você veio para a igreja, agora você está tendo problema, você não tinha problema lá fora. E agora eles estão xingando Moisés, mistérios. Eles estão culpando Moisés. A culpa é sua. Amém? A culpa é sua que aquela profecia não cumpriu na minha vida. A culpa é sua que você falou que eu ia casar, eu não casei. Você falou que a porta de emprego abriu, não abriu. Você falou que eu seria curado, eu não fui. Você falou que ia entrar dinheiro na minha conta, não entrou. Você falou que eu ia melhorar de vida, eu não melhorei. A culpa é do profeta, porque Moisés é profeta. Amém ou amém? Não é assim? A gente não tem que achar alguém para culpar. Eu já fiz isso. Quando eu era ovelhinha, o profeta falava
mas isso não é de Deus, não. Depois eu amadureci. Eu descobri que a profecia, ela passa pelo teste do tempo e ela é condicional. Eu posso apressar ou atrasar a profecia. Ela é condicional. Hoje eu sei disso, mas naquela época eu não sabia. E agora o povo estava reclamando de Moisés. A culpa é sua, Moisés. E aí está vindo lá o faraó, babando, espumando. Vamos matar todo mundo. É o diabo. Deixa eu falar um negócio para você. O diabo está espumando para te matar. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Eu quero que você lembre, hoje é sexta. Hoje é dia de libertação. Nós estamos na campanha Águas que Saram. Amém? Você tem que entender o seguinte: o diabo, ele quer te destruir, ele quer me destruir. O diabo, ele nunca vai parar de nos afrontar, de nos atacar, só quando Jesus voltar. Amém? Só quando Jesus levar a igreja embora, porque somos nós. Amém? Mas quanto maior for a promessa de Deus na sua vida, quanto mais você buscar Deus, quanto mais você decidir tirar o mal da sua vida para servir a Deus, mais você vai ser atacado, mais você vai ser julgado. Deixa eu contar um negócio para você. Um dia eu estava aqui na porta da igreja, aí chegou um abençoado ali no irmão Maurício, e ele falou, ele sabendo que eu estava aqui, falou mal de pastor, mas falou, e eu, como eu já estou acostumado, ele falou um monte de mentira, pelo menos no meu caso, e de outros, tem os homens de Deus que dá o sangue. Ele falou, e eu fiquei ali, e Deus falou comigo, falou: se alegra, porque você está fazendo a diferença. Amém? Por que tanta raiva na igreja? Porque a igreja só faz o bem. Ai do planeta Terra se não fosse uma igreja aberta. Quem dera, abrisse mais igreja, porque uma igreja faz a diferença. Amém ou amém? Fez na minha vida. Amém? Faz na sua? Amém? Agora quem é? É o diabo usando a pessoa. É o inimigo. Você acha que o inimigo está feliz que você está sentado nessa cadeira? Você acha que o inimigo está feliz com essa decisão que você tomou de batizar? Você acha que o inimigo está feliz com os que batizaram aqui? Você acha que o inimigo está feliz com o fato de você vir à igreja? Não. E agora, o Moisés, um líder experiente, que eu não sirvo nem para levar o cajado dele, eu não sirvo para levar a mochila de Moisés, se ele usasse mochila, eu não sirvo para levar, eu não serviria para levar a sandália dele. E agora esse homem preparado, Michel, ele está desesperado, e ele começa a gritar, junto com o povo, o povo está gritando, ele começa: meu Deus, nós vamos ser destruídos. Meu Deus, quem que o Senhor me entregou esse povo murmurador? Agora eu sou culpado. E Moisés fica desesperado. Eu no lugar dele ficava também. Eu no lugar dele, eu tinha saído eu tinha nadado. Eu estou brincando um pouquinho assim para ficar mais leve. Mas eu no lugar dele, eu tinha pegado, eu sou um ótimo nadador, eu tinha pegado o mar, Jonathan. Tinha ido embora. Mas Moisés não é igual. E agora Moisés, no versículo 15, no capítulo 14, Deus vai falar com Moisés, depois de Moisés dar pedir. E aqui eu quero falar, não é só o líder não, às vezes você também que é membro, dá pedir. Apresenta-se um problema para você esquece de todas as profecias que Deus te falou, você esquece de todas as palavras de bênção, de incentivo, palavra espiritual que você ouviu, e você passa a dar mais ouvido ao diabo do que a palavra que foi ministrada no seu coração. Você esquece dos jejuns, das orações, dos momentos de comunhão, e o inimigo fala: eu vou te destruir. Ai meu Deus, o inimigo vai me destruir. O inimigo é um sarmento. Amém? Vocês estão comigo aqui? Fica tranquilo que ainda vai pegar fogo. Amém? Aí você esquece de tudo que Deus falou. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem ouviu profecia para o seu futuro? Amém? Agora o inimigo, ele quer fazer o que ele quer anular.
Deixa eu falar um negócio para você aqui, ó. Eu não sei jogar, não. Amém? Ele nem quer que você jogue, nem menos apostar. Amém? Mas o inimigo, ele é um ótimo blefador. Ele joga pôquer como ninguém. E o pôquer consiste em blefar. O pôquer consiste em fazer você achar que eu estou com uma mão vencedora quando eu não estou. E aí você desiste e eu ganho. Amém? Então o diabo é um excelente jogador de pôquer e de truco. Amém? Falar para o nosso Brasil aqui, né? Truco. Amém? Então você tem que entender o seguinte: você não pode entrar na ideia do diabo. Amém ou amém? Amém ou amém? Fizeram obra maligna contra mim. Fizeram. Vai vir a onda, vai vir o ataque, vai vir. Mas eu vou resistir. Ou falaram que o meu casamento vai acabar. Calma aí, falaram que o seu casamento vai acabar, mas você vai deixar? Falaram que eu não vou ser feliz na vida sentimental. Você vai aceitar? Falaram que eu não vou ter saúde. Falaram que eu vou ficar doente. Você vai aceitar? Aí o diabo quer isso, que você aceite. Amém? Agora, olha o que Deus fala aqui. Eu não vou pregar textualmente, não. Viu, amados? Eu estou tentando, mas não consigo. Uma hora Deus vai me dar graça. Diz o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Então, deixa eu falar um negócio para você. Talvez nesse versículo eu vou lá para o outro, né? Calma, o tempo está indo embora. Mas deixa eu falar um negócio para você. No versículo 15, Moisés está lá, né? De carandu, dando birra. E aí Deus fala para Deus: olha para Moisés, Michel, que está fazendo beicinho. Por que o senhor me deu esse povo? Deus fala assim: Moisés, né? Ele estava, ai meu Deus! E aí Deus vira para Moisés: o que você está falando comigo, rapaz? Vou traduzir para você, para o humano, para a gente entender. Deus vira para Moisés: você está falando comigo? Moisés está clamando é gritando. Não tem momento na sua vida que você passou, você gritou e que você teve vontade de gritar? Tem ou não teve? Não é só comigo. Só que existe, Eclesiastes 3, que é ser redundante, não fala que existe tempo para tudo debaixo do sol? Não tem tempo? Então, deixa eu falar um negócio para você. Vou te falar um negócio aqui, uma experiência pastoral. Eu estava no monte 40 dias, jejuando e orando e sem descer do monte. Tinha um pastor lá, que ele ficou lá 30 dias só no pão e na água. Eu acompanhei 30 dias só no pão e na água, só comendo pão e bebendo água. Realmente, que é um jejum dificílimo. É pior do que você ficar só tomando água. E aí ele desceu do monte, e ele desceu, cumpriu os 30 dias, ele desceu. Aí passou os meus 10 dias, eu desci também. Quando eu estava lá embaixo, lá em São Paulo, ele me ligou: apóstolo, eu vou voltar para o monte. Eu falei: mas por que, meu santo, você vai voltar para o monte? Eu falei: apóstolo, eu desci no monte, eu jejuei 30 dias lá, eu só comi pão e bebi água, e eu desci, é uma luta, todo mundo me julgando, virando contra mim, minha família virando contra mim, as coisas estão muito difíceis, e eu só ouvindo. Aí eu falei: pastor, mas você achou que ia ser diferente? Eu falei: apóstolo, mas eu jejuei 30 dias, é exato, para enfrentar o que você está enfrentando agora. Você não entendeu? Os momentos que você vem aqui na igreja é para te fortalecer para encarar a luta lá fora. Amém? Você fica no monte, não vou para o monte, lá no monte não é a luta não, no monte é o preparo, fica um bom boxeador, fica fisicamente, no espiritual, fica forte, para eu chegar aqui e dar no inimigo. Amém? Não é correr no inimigo, não é chegar e eu estou preparado, vem, entendeu? É isso que você tem que aprender. Amém? Né? Hoje eu estou didático. Amém? Precisa aprender. Mas eu quero que entre no seu coração. Amém? Sabe, você se fortalece no monte, no jejum, na oração, na leitura da palavra, para enfrentar a luta, enfrentar o inimigo. Amém? Para você vencer. E agora, Pedro Silva, Deus fala para Moisés: não é hora de clamar. Que hora que é agora? É hora de agir. Amém? Agora é hora de agir. Então Deus fala para Moisés: pega, levanta o teu cajado, fala para o povo que tem que marchar. Deixa eu falar um negócio para você.
Tem muita vitória que não vem para mim, para a sua vida. Eu vou me incluir no hoje também, vou me colocar junto, eu não sou melhor que vocês. Mas tem muita vitória que não vem para a nossa vida, porque a gente não faz isso aqui, ó. O que é isso? Pôr o pé no mar. O mar só vai se abrir na hora que você colocar o pé. Ainda que Deus profetizou, Deus te deu vitória, a sua vitória está garantida. Enquanto você não pôr a mão na massa, enquanto você não tomar atitude, nada vai acontecer. Amém? Você vai esperar, aí depois você vai falar, a profecia não se cumpriu, o apóstolo era falso profeta, o apóstolo não falou de Deus. Não, é que você não pisou no mar. A gente tem que ter atitude. Você tem que qual é o passo mais importante de uma caminhada grande? Primeiro, amém ou amém? Tem gente que fica só no virtual. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, mas não faz nada. E Deus está falando, vai lá. Primeiro eu vou orar mais, eu vou jejuar. Não, calma, você já orou e você jejuou. Agora é a hora da ação. Amém? É a hora da ação. É o que Deus está falando para Moisés. Fala para o povo que é a hora da ação. Você é o líder. Levanta o cajado, estende a mão sobre o mar vai se abrir. E olha que interessante, no texto está falando que o mar ele levou a noite inteira para abrir. Isso quer dizer que não é assim, ó. Essa bênção que você está esperando, essa mudança que você está esperando na sua vida, ela não vai acontecer assim. Tem um processo. Amém? A Bíblia fala disso o tempo todo. Tudo tem processo. Porque o processo é o alicerce. Amém? Então, o mar abriu. E olha que interessante. Segundo os historiadores, o mar abriu de lá para cá. Amém? O mar abriu, casal, de lá para cá. Deus não podia ter aberto o mar daqui para lá, porque eu já ia andando, né? O inimigo está vindo, eu estou andando. Mas olha que interessante, enquanto Deus abria a porta para o povo passar, o que ele fez? Ele colocou uma coluna de fogo que era noite para o inimigo e era claridade para o crente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o teu inimigo não vai saber o que você está fazendo. O teu inimigo não vai saber o que Deus está fazendo na sua vida. Deixa eu te falar um negócio aqui que a Bíblia fala. A Bíblia fala que quem é espiritual, ninguém discerne. As pessoas olham para a gente que é espiritual, a pessoa não consegue entender o que está acontecendo na nossa vida. Eu garanto que ninguém está entendendo o que está acontecendo na vida do Vermelho. Garanto que tem muita gente que é igual barata tonta. O que está acontecendo? Na vida do Aloysio, da Michele, na vida da Gabriela, do João, do Wesley, na vida de vocês, ninguém está entendendo. Amém? E vai entender menos ainda. Agora olha que interessante. Eu quero voltar nisso aqui, antes de eu acabar a ministração. Tem uma coisa interessante. Eu quero que você entenda isso. Você sabe qual foi o grande erro do povo de Deus que estava ali de frente para o mar? O texto relata que o povo de Deus está aqui, né? Está aqui, o mar está aqui, está na frente. Desse lado tinha montanha, não dava para fugir, Wesley. E atrás vinha o inimigo. Mar na frente, montanha à direita, montanha à esquerda, e atrás vinha o inimigo. Tinha saída? Tinha saída. Humanamente falando, tinha saída. Só que durante um bom tempo, eles ficaram gritando e lamentando. Não usavam a fé inteligente. Durante um bom tempo, Pedro, eles ficaram olhando no horizontal. Até mesmo Moisés. O milagre só vai acontecer, veja bem, isso é matéria de bacharelado em teologia. Eu quero que entre no seu coração. O milagre só vai acontecer quando eles fazem um gesto muito simples, que nós esquecemos de fazer. E por isso muitas vezes parece que o inimigo está ganhando. O milagre só vai acontecer quando eles saem do horizontal e vão olhar para cima. Amém? Quando eles param de olhar para as montanhas da direita, para as montanhas da esquerda, para o inimigo que vem atrás, para o mar intransponível na frente, eles fazem assim, olha para cima. Então, você não entendeu ainda? Deus está falando para você, para de olhar para os problemas,
Para de olhar para o inimigo, para de olhar para o mal, para de olhar para a dificuldade, olha para cima. Você acha que a apóstola falou aqui, ela falou da condição da igreja, que é uma igreja bebê, uma igreja que está começando. Ela falou isso aqui, mas em nenhum momento nem eu nem ela a gente está preocupado, não. A gente sabe que quem manda é o Senhor. A gente está olhando para cima, a gente continua subindo o monte, a gente continua decretando a vitória na vida de vocês, a gente continua visualizando essa igreja cheia, a gente continua vendo o ministério crescendo, porque o que nós estamos passando agora é só um momento, mas Deus vai nos dar vitória nesse momento. Amém? Amém ou amém? Então a gente tem que para de olhar para a circunstância, tem que olhar para cima, porque é de cima que vem. O Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o nosso, que não é dos montes, vem do Senhor. Amém? Amém ou amém? E aí o texto vai falar, Deus vai falar, vou acabar com todo mundo. Wesley. E aí o povo entra. Quando eles entram, o inimigo entra atrás. O inimigo entra atrás. Apóstolo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o inimigo pode entrar, ele pode acessar a porta da bênção que Deus abriu para você, com permissão de Deus. E o inimigo entra atrás. A Bíblia diz que o mar se abre para o povo entrar 10 enxutos. Isso quer dizer que Deus faz um milagre completo. Os historiadores dizem que onde Deus abriu o mar para o povo passar, mar, eu já mergulhei no mar. Mar é retinho, é perfeito? Não é. Eu mergulhei sem snorkel, sem o equipamento. A apóstola já mergulhou com equipamento, mas eu mergulhei sem equipamento. Mergulhando mesmo. E eu fui lá embaixo. Não num lugar muito fundo, porque senão a pressão me mata, né? Mas eu fui lá embaixo. Não é retinho. Os historiadores dizem que onde Deus abriu o mar para o povo passar, ficou reto. Até mesmo porque se não fosse reto, as carroças do povo de Deus não iam conseguir andar, e nem os carros de Faraó. Amém? Só que aí o texto diz que quando o Faraó entra atrás, o Faraó representa o diabo, é o diabo e os incustos. Quando ele entra atrás, Deus, ele viu um anjo, né? Ele quebra as rodas dos carros de Faraó. O que isso quer dizer? Que o inimigo não consegue te acompanhar. Ele pode até entrar na porta que Deus abriu para você, mas ele não consegue te acompanhar. Amém? Então não tema o inimigo. Amém? E agora o povo de Deus passa, e quando o povo de Deus passa, olha que interessante. Agora, o mar, quando Deus abriu o mar para nos abençoar, para que nós passássemos, a bênção abriu de lá para me fazer esperar. Sabe para que é isso? Se eu não falei antes, eu vou falar agora. Te ensinar a esperar. Amém? Esperei com paciência no Senhor. Salmo 40. Às vezes a gente quer muito ficar no Salmo 70, né? Apressa-te, Senhor, em me abençoar, né? Salmo 40 nada. Mas agora, na hora de fechar a porta na cara do inimigo, o mar se fecha de lá para cá. Olha para você ver como Deus é sábio. Então Deus já fechou de lá para cá. Ele pegou o inimigo pelas costas. O inimigo não teve saída. Então, na verdade, quem ficou sem saída foi o inimigo. Amém? Diga comigo assim: eu acredito que o inimigo da minha vitória, da minha cura, do meu casamento, dos meus sonhos, dos meus projetos, já ficou sem saída e foi derrotado no mar da palavra de Deus, do poder do meu Deus, no dia de hoje. Amém? Escola de pés. Amém? O povo passou. Quando eles passaram, o mar se fechou. Faraó acabou com o Faraó. E aí Miriam pegou o tamborim e cantou, né? Eu acredito que ela cantou esse louvor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Amém? Amém? Só o Senhor é Deus. Amém? Então deixa eu falar um negócio para você. Eu quero que você entenda isso no dia de hoje. Águas que sabem. Deus falou que talvez você não percebeu.
Deus está abrindo uma grande porta para vocês no dia de hoje. Porta de vitória, porta de transformação, porta de mudança, porta de conquista. Amém? A única coisa que vocês precisam fazer é crer numa posse, andar pela bênção, entrar pela porta. Amém? Quem é a porta? A porta é Cristo. Amém? A porta é Cristo. A única coisa que vocês precisam fazer é isso. Para começar, tem atitude diante de Deus. Atitude diante de Deus. Deixa eu falar algo para vocês. Para terminar, eu quando eu olho para vocês aqui na igreja, quando nós fazemos as reuniões, eu olho para vocês, eu vejo pessoas extremamente inteligentes. E eu não estou brincando. Até mesmo quando eu dei uma abstraída aqui na palavra, eu sempre estou falando muito sério. Vocês são muito inteligentes. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem tem temor de Deus é inteligente, é sábio. Não é nem inteligente, é sábio. E vocês estão buscando a melhor parte, vocês estão buscando o manual do fabricante, aquilo que pode dar a resposta para tudo que vocês precisam. Tudo que nós precisamos está ali. Agora, o que Deus está falando hoje, o problema é, né, Gabriela, é a gente interpretar a palavra, é a gente entender o que Deus está falando. O problema é ter pessoas que têm um amor de nos transmitir de verdade aquilo que Deus está falando. O que Deus está falando hoje? Eu abro uma porta nas águas para vocês. Amém? Amém? Hoje, essa sexta-feira, hoje é o quarto dia, não é isso, apóstolo? Quarto dia. O que Deus está fazendo no dia de hoje? Deus está libertando. Hoje é um dia de libertação. Onde você está, você não vai estar mais. E como você vai sair de lá? Deus te abriu o caminho. Deus te abriu o caminho nas águas. Deus te abre o caminho no deserto. Deus arrebenta os portões de bronze e as trancas de ferro. Deus tira o obstáculo do seu caminho. Deus tira aquilo que impede você de avançar, porque Deus quer para você. Amém? Para o Senhor. Amém? Amém? Aleluia. Amém? Pode se ligar. Deus vai tirar você da posição que você está.